Amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vamos continuar esse nosso magnífico curso de Administração Financeira e Orçamentária. A nossa estratégia pedagógica, a nossa estratégia didática é o seguinte, né? Cada assunto nós abordamos em uma aula específica, porque isso o aluno vai tendo uma visão de todo o conteúdo. E agora nós chegamos aqui às despesas de exercícios anteriores, né? Professor, quais são as aulas anteriores como pré-requisito para eu compreender esse assunto de forma completa? Você deve ter assistido já a aula de execução da despesa orçamentária, ou seja, previsão, aliás, fixação, empenho, liquidação e pagamento. A aula também de restos a pagar é pré-requisito para o entendimento de DEA. O que é DEA, professor? DEA é despesas de exercícios anteriores, né? Professor, como é que se conceitua a sua explicação lá, papo reto? Então vamos lá de uma maneira bastante simples aí para explicar. Isso aqui é um tipo de despesa, claro, é uma despesa orçamentária. Se é uma despesa orçamentária, deve constar dotação específica na LOA, tá? Deve ter dotação específica da LOA. Bacana, então é isso. Despesas essas que saíram do fluxo normal da execução da despesa. Professor, qual que é a execução da despesa? Empenho, liquidação e pagamento. Aqui não. Aqui a despesa, alguma coisa aconteceu no decorrer que não se pôde aí de seguir esse fluxo regular, que é o empenho, a liquidação, o empenho e a liquidação e o devido pagamento. Então, daqui ideia, né? Para quem é ordenador de despesa, pode ter certeza absoluta que isso aqui é um pavor, né? Isso aqui é um pavor. Eu falo porque eu fui ordenador de despesa. Toda vez que aparecia um monstrinho de ideia, cara, acabava com o meu dia, cara. Eu vou explicar para vocês. Então, vem cá. Então, aqui, despesa de exercícios anteriores. Professor, aonde que está previsto a DEA, né? Claro, a DEA está previsto na Lei 4.320, no seu artigo 37, né? Está na 4.320 e o decreto, o dispositivo legal mais importante para nós, claro, vai ser o decreto 93.872. Então vem comigo. Artigo 37, previsão na lei sobre DEA. As despesas de exercícios encerrados, olha aí, olha o nome dela aí, ó, despesas de exercícios encerrados, olha que coisa interessante, né? Encerrado, então é uma despesa que foge ao ciclo normal da despesa, né? Ó, encerrados, né? Tem que ser de anos anteriores. Esse cara aqui se enquadra o famoso DEA, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las. Ok. Então está falando que já estava previsto no orçamento, ok, bacana, né? Que não se tenha processado na época própria. Está aí. Então esse cara aqui é o primeiro caso de DEA. Olha aí. Não se tenha processado na época própria. Então, primeiro caso de DEA. Segundo caso de DEA. Olha aqui. Está aqui. Segundo caso de DEA. Como os restos a pagar com prescrição interrompida. Bacana, né? Ok, né? E a terceira, né, situação está aqui. Né? Terceira situação. Compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão... na verdade, isso aqui só traz duas, né? Aqui só traz duas situações, né? Esses compromissos reconhecidos é um requisito para o pagamento da DEA, tá? Do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento. Olha aí, uma palavrinha mágica, dotação específica, tá? Dotação específica, a gente vai explicar esse cara aqui. Consignada no orçamento, discriminada por elementos, olha aí, ó. Discriminada por elementos, a gente vai falar esse cara já, obedecida sempre que possível a ordem cronológica de pagamento. Sempre que possível, não é uma obrigação. Então está aqui, o artigo 37 traz isso. Professor, são três, sim,
Então, primeiro, que não tenha se processado na época certa, própria, o que significa isso? Não seguiu o fluxo normal, empenho, liquidação e pagamento, a gente vai explicar para vocês já já, e o resto a pagar com prescrição interrompida, a gente vai dar uma ampliada nesse conceito. E a terceira situação que não está aqui, que está no decreto, que é em virtude de lei. Então, estão os 3 casos de ideia. Professor, não entendi nada. Tudo bem, calma, agora nós vamos detalhar esse cara aqui, né? Vamos detalhar. Você tem que ir para uma prova de concurso público. Hoje, as provas de AFO são provas bastante técnicas, bastante específicas, né? Então, a primeira informação que você deve saber dessa aula, que DEA, que é despesa de exercícios anteriores, tem previsão na Lei 4.320, no seu artiguinho 37. Bacana. Tem também previsão no artigo 93, no decreto 93.872 de 86. Inclusive, esse instrumento aqui é o principal instrumento que nós temos. Vamos lá, artigo 22. O que traz o artigo 22? Ele vem praticamente o quê? Vem praticamente reproduzir o artigo 37 da Lei 4.320. Vem comigo. As despesas de exercícios anteriores, tá aí, encerrados, perdão, para os quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenha processado na época própria. Então, aqui, primeiro caso, né? Ok. Bem como os restos a pagar com prescrição interrompida. Calma, esse assunto aqui é muito importante, prescrição interrompida. A gente vai falar isso já já. E os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos por conta de dotação destinado a atender despesas de exercícios anteriores, respeitada a categoria econômica, ou seja, a dotação e o elemento de despesa próprio que tem que ser do DEA. Então tá aí para a galera aí, né? Ok. Então, esse cara aqui não explicou muita coisa, mas você tem que conhecer esse texto, que o examinador pode ser Ctrl+C, Ctrl+V desse cara aí. Agora, vem comigo. O reconhecimento da obrigação de pagamento. Então, olha só. Todas as despesas de DEA tem que ocorrer isso. O reconhecimento da obrigação de pagamento, né? Ou seja, aconteceu um monstrinho. Professor, como assim um monstrinho? A administração pública estava precisando comprar um notebook, que custa R$ 2.500, por exemplo. O cara ligou para o fornecedor e falou, entrega aí. O cara foi lá e entregou. Está totalmente errado. Por quê? Porque não cumpriu aí a Lei 8.112. Mas o fornecedor de boa fé entregou. Né? Se ele entregou, ele tem que receber. Então aí é o primeiro caso da DEA. Primeiro caso da DEA. Só que o ordenador de despesa... Tá? Primeira coisa, ele vai observar, entregou o equipamento? Sim, entregou o equipamento solicitado, bacana, tá aí. Quem que solicitou? Fulano de tal, tá aqui o ofício, né? O que mais, professor? Entregou, então ele vai reconhecer. Por que ele tem que reconhecer? Porque a administração pública não pode se enriquecer na custa de terceiros, né? Ele tem que pagar. Ele vai acabar pagando isso aqui através de despesas de exercícios anteriores, né? Que trata este artigo, cabe à autoridade competente para empenhar a despesa. Então, quem que é a autoridade competente para ordenar a despesa? É o ordenador de despesa. Então, o ordenador de despesa tem que reconhecer a DEA, né? Ou seja, para o pagamento da DEA tem que haver um processozinho administrativo, né? Depois que ele reconhece, ele está no orçamento, vai empenhar a DEA e vai fazer o pagamento. Bacana? Ok. Então, outra informação importante, que para o pagamento da DEA tem que ocorrer um reconhecimento da obrigação de pagamento. Primeiro caso, são 3 casos para o pagamento de DEA, né? Vem cá. Despesas que não tenham se processado na época própria. Quando ele fala assim, o legislador, despesas que não se tenham processado na época própria. O que significa isso, cara? Que essa despesa aqui, tá? É o seguinte, é empenho, liquidação e pagamento. O que aconteceu? Ela não ocorreu esse procedimento ou teve o empenho considerado insubsistente e anulado, né? Olha aí. Ele pode ser considerado insubsistente ou anulado, este empenho, no encerramento do exercício correspondente. Mas que dentro do prazo estabelecido,
o credor tenha cumprido sua obrigação. Professor, o credor tenha cumprido a sua obrigação. O que significa isso? Significa dizer que ele entregou o produto, né? Só resumindo para vocês aqui, né? Vamos lá. Algumas situações. Ano base, ano 2020, tá? E aqui tem 2021, tá? Vou colocar aqui caso A e vou colocar aqui caso B. Caso A, houve um empenho, tá? Houve empenho, tá aqui. Ele empenhou, a administração pública queria comprar um notebook, tá? O que aconteceu no caso 1, tá? No dia 31/12, tá? Este empenho, no caso 1, foi cancelado. Tá aí. O que aconteceu? Foi cancelado. Só que aqui no caso 1, tá? Ó, no caso 1 aqui, depois eu coloco o caso B, tá? Então aí, ó, vamos supor o seguinte, que houve empenho aqui no dia 10/10, tá aí. A 10/10, tá aqui. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai fazer o concurso do MPU 2018, edital publicado, edital na praça. Nós aqui da La Concurso, nós preparamos um super curso para vocês, que atendemos 100% edital, ponto a ponto, super atualizado, com o melhor custo-benefício da internet. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Você vai ter esse curso aqui da LAC, um curso top de linha, um curso que eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito. Tá tudo bem, gente? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.